Religiões mundiais e salvação. Inclusivismo, pluralismo ou exclusivismo? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos o estudo de um dos artigos do livro Teologia e Metodologia da Missão, editado pelo meu querido professor, hoje diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral, pastor Elias Brasil. Esse artigo que nós estamos analisando nesta série foi escrito pelo ex-diretor do BRI, que é o Ángel Manuel Rodrigues, e agora nós vamos continuar refletindo sobre esta intrigante questão da salvação, das pessoas que pertencem a religiões não cristãs e que muitas delas nem sequer nunca ouviram falar a respeito de Jesus, dentro do contexto da teologia e da missão da igreja de pregar o evangelho a todas as pessoas, e esse confronto e esta questão com as religiões não cristãs é uma questão que a gente tem que realmente gastar um tempo para pensar, porque ela envolve algumas das questões bem complexas, do cumprimento da missão dentro do contexto aí mundial e etc. Então o Ángel Manuel Rodrigues ele continua o seu artigo dizendo o seguinte: a igreja cristã teve que lidar com a questão do destino dos que morreram sem o conhecimento de Jesus, isto é, fora da igreja, desde muito cedo em sua história. Correndo o risco de simplificar demais, vou sugerir que a posição que prevaleceu durante o primeiro milênio da era cristã era que não havia salvação fora da igreja. Ainda que este slogan seja bem católico romano e relativamente tardio em relação àquilo que nós poderíamos falar assim em termos da teologia cristã inicial nos primeiros séculos e etc., uma coisa assim que se pressupõe aqui é que a pessoa que conheceu Jesus e creu em Jesus se uniu à igreja cristã. Não haveria assim o fenômeno dos desigrejados, desta ampla polêmica entre diferentes vertentes do cristianismo, e se você pertence a uma, não pertence a outra. Então, de fato, existe aqui uma simplificação da questão, colocada de uma maneira, inclusive, relativamente anacrônica e tal, mas tudo bem, a gente não vai, assim, polemizar demais em torno aí de alguma imprecisão em relação a isso. Ele próprio, o autor mesmo ele diz que ele está correndo risco de simplificar demais, e eu acho que ele acabou simplificando demais a discussão no primeiro milênio da era cristã, mas tudo bem, não é um ponto, assim, tão relevante para esse momento do nosso estudo. Então ele continua dizendo: esta maneira de pensar começou a mudar com a descoberta do Novo Mundo e a percepção que seus habitantes nunca tinham ouvido falar sobre o cristianismo. Desde então, a questão tem sido discutida e debatida no cenário global dos modos de comunicação e transporte. As religiões mundiais são parceiras no diálogo e não podem ser ignoradas. A questão básica é a identidade da igreja cristã, e especialmente a identidade da igreja adventista, com base em algumas alegações bíblicas muito específicas. Então ele vai dizer que, dentro desta percepção cristã, de que existiram povos, durante aí o primeiro milênio da era cristã, que nunca ouviram falar de Jesus, pessoas que nasceram, morreram e cresceram sem ter a menor noção do que Cristo realizou na cruz, pelo menos assim de forma direta e mediada pela pregação evangélica da igreja e a Bíblia escrita e traduzida e coisas desse tipo. Então, quando os cristãos começaram a se deparar com isso, que já era realidade desde antes, vamos pensar que, por exemplo, no momento que o cristianismo entendeu que Jesus morreu por nós para nos salvar, eles também poderiam ser questionados em relação às pessoas que viveram antes de Jesus morrer por elas, E como é que isso funcionaria, como é que não. Então, esta questão da universalidade do que Cristo fez na cruz e como que isso atinge historicamente cada pessoa, mediante a Bíblia, ou mediante o Espírito Santo, ou mediante qualquer outra coisa, ou mediante a igreja, a missão da igreja e tal, já era uma coisa que já foi pensada no passado, mesmo antes desse primeiro milênio e etc, e que acompanhou aí, amadureceu a questão assim do desenvolvimento da igreja cristã. Aí o Manuel Rodrigues ele diz que isto veio assim a ser enfatizado quando se descobriu o continente da América e um monte de índio aí que nunca ouviu falar de Jesus, e essas pessoas estão aí vivendo, mesmo após a morte de Jesus, por séculos e séculos e séculos. E como é que isso funciona? E que desde então isso tem sido motivo de debate dentro do contexto dessa revolução da comunicação e do transporte que veio com as caravelas, mas e depois vai explodir em sentido muito mais intenso aí, dentro do contexto moderno, atual e etc.
E aí que a grande questão que a gente tem que discutir é sobre a identidade, né, da igreja cristã e da salvação no contexto da igreja cristã, de uma forma geral, e o objetivo dele é fazer também uma análise bem dentro do contexto da missão adventista do sétimo dia, que é um pequeno grupo dentro deste amplo grupo maior do cristianismo. Aí ele continua dizendo: o debate sobre a questão da salvação para aqueles que não ouviram o Evangelho, tem produzido respostas diferentes e contraditórias. As sugestões oferecidas são normalmente organizadas em torno de 3 modelos bem conhecidos. Eles são comumente referidos como o inclusivismo, o pluralismo e o exclusivismo. E ele coloca alguma bibliografia aqui para você se aprofundar se você quiser. Bom, inclusivismo defende que Cristo é o caminho normativo da salvação, mas a salvação é possível através de outras religiões. Um muçulmano ou um hindu podem ser salvos através de Cristo. Estes são os chamados cristãos anônimos. Ele coloca uma referência bibliográfica também para esta denominação. O pluralismo, por sua vez, ensina que todas as religiões são igualmente válidas e existem muitos salvadores, sendo Jesus apenas um deles. Já o exclusivismo sustenta que Jesus é o único Salvador, solus Christus, e que para ser salvo é preciso confessá-lo e depositar sua fé nele. Essas categorias são úteis na discussão, mas são duramente criticadas a ponto de já serem quase desacreditadas, e ele coloca aqui alguma bibliografia a esse respeito. Então o que acontece? O inclusivismo é aquela questão do tipo assim, Cristo está em todos os lugares, ele trabalha através de todas as religiões, então mesmo que você não seja um cristão, mas seja um hindu, um muçulmano, Cristo salva você lá no meio do hinduísmo, lá no meio do islamismo e de qualquer outra religião aí, de índio, de gente perdida aí por aí lá na Polinésia e coisas desse tipo, ok? Já o pluralismo, ele não foca na pessoa de Jesus Cristo. Diz assim, olha, todas as religiões têm as suas influências positivas e negativas e Deus já usou muitas pessoas para salvar outras, né? Então, Gandhi foi um salvador dentro de um contexto lá das compreensões religiosas e filosóficas das pessoas que seguiram ele. E o Dalai Lama também é um instrumento de salvação lá no contexto da religião e da filosofia dele. E das pessoas que seguem essas religiões e filosofias. Então Jesus seria um dos grandes líderes, né, da salvação, das religiões e tal, mas não é o único, o caminho é plural, todos os caminhos conduzem a Deus e etc. E existe o ponto do exclusivismo. Se você não ouvir falar de Jesus e não crer nele, confessar ele que morreu na cruz por você há 2000 anos atrás e tal, você não vai ser salvo, porque a salvação vem só através dele, desta pessoa e desta mensagem nesses termos. Só que veja, essas categorias, obviamente, também elas estão colocadas com muita simplicidade aqui. É óbvio que os proponentes destas visões, né, com certeza desenvolvem o seu pensamento de uma forma muito mais profunda do que um simples parágrafo pode colocar. E, inclusive, dentro desse ponto, dentro desta visão ainda que a gente considera correta, de uma forma assim bem simplista, já dá para entender por que essas são visões desacreditadas, porque às vezes são visões muito 8 ou 80, inclusive assim, às vezes muito fantasiosas em relação a algumas coisas, ou pouco bem definidas em relação a algumas coisas, acho que é a melhor forma de expressar o que eu quero dizer, porque no final das contas a gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo com essas questões até para entendê-las, para avaliar se elas são bíblicas ou não, se elas podem ser corretas à luz de algumas questões bíblicas ou não, e etc. E aí o Ángel Manuel Rodrigues vai se aprofundar um pouquinho mais ao discutir essas 3 questões. Ele diz assim: o inclusivismo é considerado impraticável, pois cada religião tem uma meta particular. As religiões mundiais não têm um destino comum definitivo, por exemplo, o estar com Deus. Reconhece-se que todas as religiões mundiais são basicamente exclusivistas. Elas afirmam que só se podem apreciar seus objetivos de uma determinada religião através da adoção dessa religião. Os adeptos de cada uma a consideram como a única e verdadeira religião.
Então veja, qual que então alguns dos problemas um pouco mais profundos do inclusivismo? O inclusivismo querer dizer assim que todos os caminhos levam a Deus, porque Deus está em todo lugar e Cristo está tudo ali, etc. Deixa de considerar que as religiões são diferentes. Existem religiões mais voltadas para a vida após a morte, existem religiões voltadas para a vida na Terra. E essas coisas não são exatamente iguais e paralelas para querer dizer o seguinte, que Cristo está em tudo, guiando tudo, e que esse caminho vai dar tudo no mesmo lugar, porque ele inclui tudo e tudo está aí, mas na verdade as coisas não são tão simples assim, porque para você professar uma religião, você tem que professar que ela é uma convicção espiritual, filosófica, mental, etc, e etc, que faz sentido de uma forma destacada em relação às suas concorrentes. Então, se você tem uma religião muito focada, por exemplo, na vida após a morte, na reencarnação, de que a vida aqui na Terra é só um karma que a gente faz por causa das nossas vidas passadas e etc. É porque você crê que esta mensagem ela é melhor, mais bem explicada e mais bem definida do que religiões que não têm esta noção da reencarnação ou do karma ou etc. Então, em certo sentido, o exclusivismo não funciona porque todo mundo é meio exclusivista mesmo. Todo mundo, para abraçar uma religião, uma filosofia como sua em particular, deve acreditar que, de alguma maneira, esta filosofia ou religião são especiais. Então, o inclusivismo acaba sendo bem tolerante em termos assim da sua retórica e etc, mas no final ele acaba não funcionando de uma maneira assim mais plena, né, em relação às convicções religiosas das pessoas de uma forma geral. Aí ele vai falar do pluralismo. Embora o pluralismo alegue que haja muitos objetivos propostos pelas religiões mundiais, ele acabou por estabelecer a sua própria meta religiosa, abstrata e universal. Por exemplo, a experiência comum da salvação ou libertação. Talvez o que pareça estar surgindo a partir deste estado de confusão é a ideia que a salvação assume diferentes formas na providência divina. Segundo essa teoria, a salvação se manifesta sobre 3 formas diferentes. A primeira é na sua ausência. Algumas pessoas estarão perdidas. Em segundo lugar, cumpre-se imperfeitamente através de uma religião não cristã, vivenciando as limitadas metas dessa religião. E terceiro, pode ser perfeitamente vivenciada numa comunhão eterna com o Deus trinitário dos cristãos. Então, o pluralismo ele vai querer dizer que todas as religiões conduzem a Deus, ainda que algumas são melhores do que outras, e geralmente essa discussão ela é mais dominada pelos cristãos, então eles acham que a expressão cristã da religião é a mais excelente, ainda que as demais religiões também tenham este mesmo caminho em direção a Deus, ainda que de uma forma um pouco mais imperfeita, e a questão dos perdidos acaba também sendo trazida dentro de uma noção de que se a salvação está disponível a todos, por exemplo, de todas as religiões, a perdição também pode ser vivida dentro de um contexto de todas as religiões e pode ter gente perdida em todas as religiões, inclusive nas religiões cristãs, que em tese são as mais perfeitas, né? Ou as mais corretas e tal. Então o pluralismo ele tende também a uma retórica bem tolerante, todos os caminhos conduzem a Deus e tal, mas essas pessoas que conduzem a discussão pluralista acabam sendo bastante confusas, bastante relativistas, e no final das contas elas vão pender para uma noção assim de que, por exemplo, não existe uma verdade absoluta, mas este relativismo se torna uma verdade absoluta, né? Então essas são também algumas das discussões filosóficas que estão à sombra dessa discussão que a gente está fazendo de uma forma bem superficial aqui nesta série. Aí, depois, ele diz o seguinte no último parágrafo que nós vamos avaliar neste vídeo. É óbvio que os cristãos ainda estão lutando para compreender de forma adequada a soteriologia cristã no contexto das religiões mundiais. A maioria das respostas que têm sido oferecidas é incompatível com o testemunho das Escrituras, enquanto outras introduzem na discussão a questão da teodiceia. Como poderia um Deus justo e amoroso condenar as pessoas à perdição eterna porque elas simplesmente não nasceram em países cristãos? Como poderia serem justamente condenadas pela falta de um conhecimento que não lhes era acessível? É evidente que precisamos olhar para esse problema de modo compatível com a mensagem da salvação encontrada na Bíblia. E eu analisarei também o que Ellen White tem a dizer sobre este assunto.
Então o Ángel Manuel Rodrigues já começa a estender um pouco mais esta problemática. Olha, os cristãos têm dificuldade de articular esta questão, porque esta é uma questão complexa. Como que fica o único Salvador à luz do fato de que nem todo mundo ouviu a respeito desse Salvador? Então quem não ouviu está perdido, e como é que o Salvador então não salva essas pessoas? E é justo que não salve, uma vez que nem ouviram falar a respeito dele? Isso é uma coisa interessante, que inclusive também tem que ver com as discussões internas do cristianismo sobre o calvinismo, por exemplo, né? Inclusive nós, arminianos adventistas, nós acreditamos que é injusto Deus condenar uma pessoa por ela não fazer o que ela não podia fazer. Então, se a salvação dependesse das pessoas crerem em Jesus em termos formais, de ouvir falar do evangelho, de ter uma tradução da Bíblia na sua língua, de conhecer a teologia cristã para ser salva, então, nesse caso, nenhuma pessoa que não ouviu falar de Jesus poderia ser condenada, porque se a salvação dependesse disso e elas não têm acesso a isso, ninguém poderia ser condenado nesses termos. E aí, então, que também surge a necessidade da gente trabalhar de uma forma mais intensa esta questão da salvação dentro desse tipo de contexto, tá bem? E a gente vai continuar esta jornada nos próximos vídeos.